Resolução de exercícios. Bom, listinha de primitivas, vamos resolver vários exercícios da forma calcule a primitiva geral das funções abaixo. Como primeiro exercício, a gente tem f de x igual a 3. A primitiva geral significa que a gente não vai poder esquecer aquele mais c constante no final, certo? Eu preciso de uma função que quando eu derive ela, eu tenho 3. Bom, que função que quando eu derivo eu tenho 3? É a função f de x igual a 3x. Por quê? Derivada de 3x é 3. Só essa daqui? Não. Eu posso pôr mais c com c real. Então, qualquer função desse tipo, mais π, mais 10, mais 20, mais 300, menos 42, todos eles satisfazem a condição de primitiva da função f de x igual a 3. Bem tranquilo, letra B. Como que eu faço isso daqui? Bom, a gente já sabe que a regra é x na n mais 1 sobre n mais 1. Se eu quiser calcular uma primitiva de x na n, certo? Então, a nossa fzão vai ter que ser dessa forma. Então, basta eu somar 1 e a de 3 a gente acabou de resolver. Então, como é que vai ficar? Fzão de x vai ser x na 2/3 mais 1, dividido por 2/3 mais 1, mais 5 vezes x na 7 sobre 7, porque aqui é fácil somar 1, mais 3x, porque a gente já sabe que a derivada de 3x é 3, mais constante. Bom, logicamente que a gente não pode deixar a resposta assim. 2/3 mais 1 é a mesma coisa que 2/3 mais 3/3, 5/3. Então, nossa fzão vai ser x na 5/3 dividido por 5/3 mais 5/7 de x na 7 mais 3x mais constante. E aqui ainda, em vez de escrever divisão de frações, a gente pode escrever de um jeito mais bonitinho, só com uma fração, que vai ser assim. 3 vezes 5/3 sobre 5, mais 5 sobre 7, x na 7, mais 3x, mais constante. Lembrando que essa constante é sempre uma constante real. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo essas contas aqui, daqui para cá, direto. Vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo, é só questão de prática. Letra C. Letra C, ainda mais fácil que a letra B, porque a gente já pode pôr direto a resposta. Porque qual é uma primitiva de NX? É o próprio NX. Qual é a primitiva de seno? Cosseno. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Opa, tem que cuidar. Menos cosseno. Por quê? Porque se eu derivar o menos cosseno, vai ser menos seno de x, que vai dar seno de x. Então, as trigonométricas tem que cuidar muito com os sinaizinhos. E depois a gente soma c e diz que o nosso c é real. Por quê? Porque a gente quer a primitiva geral. Se tiverem dúvidas, basta derivar e ver quanto que dá. Derivada de NX é NX, derivada de menos cosseno é menos seno x, que vai fechar exatamente com o que a gente queria, porque a derivada constante também é zero. Então, ali, uma linha a gente resolve, letra D. Aqui, aqueles exercícios que tem que prestar atenção, a gente tem essa função aqui, é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x, constantes paradas, e eu posso pensar só no 1 sobre x. Lembrando que 1 sobre x, eu não posso usar a regra do x na n. Por quê? Porque o x na n nos daria n mais 1 sobre n mais 1, e eu não posso usar o menos 1, que seria o caso dessa função. Então, eu tenho que lembrar que qual que é a primitiva de 1 sobre x? É ln de x. Não pode esquecer desse caso aí. Então, aqui, a primitiva seria 2 ln de x para esse pedaço,
porque a derivada desse cara é 2 vezes 1 sobre x. E aí tem um velho conhecido nosso, que é esse termo aqui, que qual é a função que quando eu derivo dá exatamente isso daqui? Raiz quadrada de x. Por quê? Raiz quadrada de x, lembro, falei para vocês, o jeito mais simples era decorar, que era 1 sobre 2 raiz de x, certo? Para quem não lembra como é que faz, calcular a derivada desse é a mesma coisa que calcular a derivada de x na meio, e a derivada de x na meio é meio x na meio menos 1, que é meio x na menos meio, que eu posso reorganizar e acabo saindo com esse resultado aqui. O que vai começar a acontecer agora, caso eu já tenha atrapalhado vocês, é vocês começarem a se complicar com primitiva e derivada. Tem que prestar bastante atenção no que vocês querem. É mais ou menos como encontrar o inverso do que vocês estavam fazendo. Bom, a derivada desse é esse, a primitiva desse é esse. Tem que prestar bastante atenção em qual conta vocês estão fazendo. Aqui me falta constante real para fechar a primitiva geral. Então, a questão agora é conseguir cuidar bastante quando vocês estão calculando derivada e quando vocês estão calculando primitivas. Letra E. A letra E é o típico exercício que a gente quer analisar se vocês estão prestando atenção, porque eu não posso resolver primitivas se eu tiver produtos. Eu não sei fazer isso ainda. Derivada está aí para mostrar para a gente que tem fórmulas diferentes e que a gente não viu esse tipo de situação. Então, eu não posso dizer, é errado, escrever que isso seria x ao quadrado sobre 2 mais 4x, que multiplica x na 4 sobre 4, menos x quadrado mais x. Eu achei a primitiva de cada um deles. Isso daqui é errado, muito errado, porque se a gente fosse calcular a derivada disso daqui, a gente sabe calcular a derivada disso aqui. A derivada disso é um produto que não vai fechar com esse resultado aqui. Então, isso aqui não pode ser feito. Tá, mas se a gente não viu o produto, tem como resolver isso? Tem, e não é difícil. Como é que a gente faz? A gente não vai calcular fzão. A gente vai reescrever fzinho de x. Como é que vai ficar? F de x vai ser x vezes x ao cubo e abrir todos os produtinhos. Vai ficar x na quarta menos 2x quadrado mais x mais 4x ao cubo menos 8x mais 4, que eu ainda posso organizar e vai ficar f de x igual a x na 4 mais 4x ao cubo menos 2x quadrado, menos 7x, mais 4, porque eu pude juntar esses dois termos aqui. Agora, se a gente olhar para essa função, agora sim a gente pode escrever uma primitiva. Agora a gente vai para a primitiva. Então, tem que cuidar isso também. A gente está mexendo com duas funções ao mesmo tempo. Uma que é a função principal e a outra que é a nossa primitiva. Então, o nosso fzão de x vai ser velha história. Se eu tenho fzinho, que é x na n, a nossa primitiva vai ser x na n mais 1 sobre n mais 1. E fazer continha. A parte mais difícil disso é somar fração quando tem fração. Então, vai ficar x na 5 sobre 5, mais 4x na 4 sobre 4, menos 2 vezes x ao cubo sobre 3, menos 7x quadrado sobre 2, mais 4x mais constante, certo? Ficou na dúvida, deriva para ver se está certo. Derivando fzão vai ficar 5x na 4 sobre 5, mais 4 vezes 4x ao cubo sobre 4, menos 2 vezes 3x quadrado sobre 3, menos 7 vezes 2x sobre x, mais 4
mais 0. Simplifica. X na quarta, mais 4x cubo, menos 2x quadrado, menos 7x, mais 4. Fechou. Então, essa aqui é a nossa resposta. Posso deixar mais bonitinho, só tirar esses dois 4 ali, e não tem mais o que simplificar. Fica assim mesmo a nossa conta. Então, assim, tem que cuidar bastante, porque a gente não sabe resolver produto, certo? Tem que ficar bem atento com essa situação. Vamos resolver a F. Na F, a gente tem o mesmo problema da E. A gente tem aqui uma divisão e eu não sei calcular primitivas de divisões. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar reescrever a F. E essa é uma altura que tem que cuidar bastante, porque você não pode começar a encontrar a primitiva de um pedaço, certo? Não calcule nada de primitiva, simplesmente a gente está reescrevendo a F. Primeiro passo é escrever a parte de baixo como x na meio, que vai ficar mais fácil para a gente, e a parte de cima vou só repetir. Aí que a gente pode quebrar cada uma das frações. Então, como é que vai ficar? F de x igual a x na 5 dividido por x na meio, menos x na menos 2 dividido por x na meio, mais 3 dividido por x na meio. Aí que a gente faz divisão de bases iguais, arrumar a questão dos expoentes. Repara que eu não estou calculando primitiva de nada, eu estou simplesmente reescrevendo a minha função. Eu tenho x na 5 menos meio, menos x na menos 2 menos meio, mais 3x na menos meio. Aqui eu não preciso fazer mais nada, aqui tem que calcular continhas. Vai ficar então que a nossa f de x, ela é 10 menos 1, 9 meios, menos x elevado a menos 4, menos 5 meios, mais 3x na menos meio. Agora sim, observa que agora eu consigo calcular a primitiva. Então, somente agora eu vou calcular a primitiva da função. Só quando eu estiver numa situação que eu sei que eu posso fazer isso. Como é que vai fazer? A gente sabe, é a mesma regra, se a nossa função é x na n, a primitiva dela vai ser x na n mais 1, n mais 1. Então, aqui, vamos ver se a gente consegue somar direto. Vou ter que somar 1 e dividir pelo mesmo número. Então, somando 1 isso daqui, vai ficar x 9 sobre 2 mais 2 sobre 2, 11 sobre 2 dividido por 11 sobre 2, menos x menos 5 meios mais 1, 2 sobre 2, menos 3 meios. Dividido por menos 3 meios. Mas aqui, 3 fica parado, soma 1, vai ficar x na meio, dividido por meio. Reescreve isso para arrumar essas frações e vai ficar f de x igual a 2 sobre 11 de x na 11 meios, mais, porque eu vou juntar esses dois sinais, 2x na menos 3 meios dividido por 3, mais 6x na meio. Se eu quisesse reescrever isso aqui como raízes, poderia, mas a resposta sim também está ótima. Se a gente quisesse conferir, basta derivar a função. Vai dar certinho esse cara aqui. Para terminar essa conta, falta a gente colocar o mais c com c real, porque senão a gente não tem a primitiva geral. A gente teria só um caso particular de quando c fosse 0. Tá aí o exercício 2. O que ele pede? Ele pede para a gente calcular primitivas, só que com caso especial, certo? Então, isso aqui serve para a gente definir quanto vale o nosso c. Então, primeiro, vamos calcular a primitiva. Eu preciso de uma função que, quando eu derive, dê seno de x. Já sabemos de cor que isso é menos cosseno de x.
porque derivada de menos cosseno vai dar o seno positivo. E uma derivada por cosseno é o seno de x. E aí vem o caso especial. Eu quero que aconteça isso. A primitiva geral, eu preciso colocar o mais c, com c real. Como eu quero um caso particular, eu quero que aconteça que isso daqui seja igual a π². Então, eu vou ter que calcular menos cosseno de π² mais seno de π² mais c vai ter que ser igual a π². Trigonometria nos diz que cosseno de π² é o cosseno de 90, que é 0. Então, mais 0 menos 0 vai dar 0. Mais seno de 90 é 1, mais a constante tem que ser π². Então, a nossa constante tem que ser um cara feio chamado π² menos 1. E nesse caso, o exercício pede a primitiva, então a primitiva será f de x igual a menos cosseno de x mais seno de x mais π² menos 1. E só essa daqui satisfaz a condição que foi dada aqui, juntamente com a condição de ser primitiva desta função. Então, número 2 está feito, só falta 3. Exercício semelhante ao 2, dê a primitiva, tal que a gente tem uma condição inicial. Vamos lá, qual é a primitiva geral da função f'? Esse cara aqui é x na 5, porque se a gente derivar x na 5 vai dar 5x na 4, então nem preciso usar a regrinha, mais x na 4 sobre 4, não tem muito o que fazer, menos x² sobre 2, mais 3x mais aquela constante que a gente vai precisar calcular. Então, tá aí a primitiva geral. Eu não quero a primitiva geral, eu quero um caso particular onde f de 1 vai ser menos meio. Então, eu vou precisar fazer 1 na 5, mais 1 na 4 sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 1, mais constante, e quero chegar que isso vai dar menos meio. Então, vai ficar 1 mais 1/4, menos meio, mais 3, mais meio, joguei esse meio para cá, vai ser igual a menos a nossa constante. Não tem muito o que fazer, a gente vai ter que tirar o mínimo disso. O mínimo é 4, então, eu vou ficar com 4 mais 1, menos 2, mais 12, mais 2. Igual a menos c. Aí, só somar os numerozinhos. 12 menos 2, 10. 14, 15, 16, 17. Então, vai ficar 17/4 igual a menos c, ou ainda o nosso c menos 17 sobre 4. Ah, mas é um número muito feio. C é um número real. Poderia ter dado raiz de 2 mais raiz de 3 mais π menos raiz de 5. Isso aqui é um número real que eu não tenho como escrever de outra forma, a não ser aproximando. Então, a primitiva será f de x igual a x na 5 mais x na 4 sobre 4 menos x² sobre 2 mais 3x menos 17/4. E é isso daí. É feio o resultado? Bom, fazer o quê? Resolvemos todos os exercícios. Vamos para a próxima aula.